esse poder ou só respeita quando sente medo? Nesta manhã, você e eu que vos falo somos merecedores de ouvir essa palavra nesta manhã, e assim como nós somos merecedores, você também entende que existem pessoas que merecem ouvir e receber essa mensagem. Compartilhe com ela, compartilhe com ele, com esta pessoa que é especial para você e você entende que é merecedora de ouvir essa mensagem também. Queremos refletir aqui um pouquinho no Salmos de número 29. Salmos de número 29, no seu primeiro cântico, o salmista Davi escreve da seguinte forma: tributai ao Senhor, vós filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. O cântico de número 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor por causa do resplendor da sua santidade. O salmista Davi convoca os seus leitores e ele deixa claro aqui a qualidade de alguns leitores da sua origem. Diz: olha, vocês filhos dos poderosos, tribute glória ao Senhor Deus, Ele é poderoso, né? Tribute ao Senhor a glória devida, adorai o seu nome, porque Ele é poderoso. O cântico de número 4, o salmista diz: a voz do Senhor expressa força, a voz do Senhor é majestosa. É por isso que o salmista convoca os seus leitores a exatamente tributar honra, tributar glória ao nome do Senhor nosso Deus. O cântico de número 9, por exemplo, o salmista diz: a voz do Senhor faz tremer as corças e desnuda os carvalhos das florestas, e no seu templo todos bradam glória, todos glorificam o seu nome. O cântico de número 11, o último, é um versículo, um salmo pequeno. Ele diz o seguinte: o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Portanto, tributemos glória ao nome do Senhor nesta manhã. Nós vejamos aqui que nós entendemos a nossa mente, o nosso cérebro, ele entende sobre autoridade sonora, sobre força incontestável e sobre um domínio total. A nossa mente, o nosso cérebro entende isso, né? E aqui nós entendemos o que? Nós entendemos que quando nós enxergamos que existe alguém mais poderosa do que aquele que está sobre nós, por exemplo, os nossos pais, nós sabemos que os nossos pais têm uma autoridade sobre nós, principalmente quando é menor. Isso não significa dizer que quando nós ficamos maior, nós não temos que obedecer os nossos pais. Sim, nossos pais continuam tendo autoridade, mas aqui nós entendemos pelo texto sagrado que o Senhor nosso Deus, ele é mais poderoso do que os pais dos filhos, dos pais poderosos, né? E os filhos deveriam tributar glória ao nome de Jesus, de acordo com o texto em que lemos do salmista Davi, né? E aqui está o choque. O mesmo Deus que faz o deserto tremer é o Deus que protege o seu povo. Nós lemos o texto aqui: da mesma forma que o deserto treme com a presença de Deus, é o mesmo Deus que protege o seu povo. A voz que estilhaça os cedros é a mesma voz que governa as águas. A força que causa temor é a força que oferece segurança. Veja como que é interessantíssimo nós entendermos o poder de Deus. A mesma forma que a natureza treme diante de Deus, obedece diante de Deus, é a mesma força, esse mesmo poder, ele
está ao nosso favor. Deus nos protege quando nós aceitamos de fato esta mensagem. Isso gera submissão natural, não forçada. Quando nós entendemos dessa forma, não existe força. Deus não nos força a entender isso, mas de fato existe uma submissão natural. Nós nos submetemos ao nosso Deus, porque o texto diz: tribute ao Senhor, vós filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. É render sem ser forçado, mas é uma orientação do apóstolo, ou melhor, do salmista aqui, uma orientação do salmista a que nós busquemos ao Senhor nosso Deus, atributemos glória a Ele. Porque quem controla a tempestade, controla o seu medo, né? Jesus tem poder de controlar a tempestade, logo Ele tem poder de controlar o meu e o seu medo. Lembremos de quando eles estavam atravessando o lago de Genezaré, que a Bíblia chama de mar. Veja que a tempestade estava tremenda, o barco estava quase indo a pique, os discípulos desesperados. Enquanto isso, os evangelistas dizem que Jesus estava dormindo na proa do barco, até a ponto deles chegarem para Jesus e dizer: ô mestre, o senhor não se incomoda com a situação que estamos vivendo? Estamos quase a morrer e o senhor dormindo. Então a Bíblia nos diz que Jesus ordena: mar, se aquieta, vento, acalma-te. Ou ao contrário, mar, se aquieta, vento, para-se, cala-se, fica quieto. Os dois obedeceram a voz, tanto o vento quanto o mar obedeceram à ordenança de Jesus. Então é importante nós entendermos que é necessário ouvir o Senhor nosso Deus para que os nossos medos sejam controlados. No final do Salmo, o instinto entende a mensagem. Nós entendemos esta mensagem, o que? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz. Quando nós nos submetemos a obedecer a Deus, nós recebemos de Deus força e recebemos de Deus paz nos momentos em que necessitamos de força, quando estamos fracos. E quando estamos no momento de tribulação, nós recebemos paz do Senhor. Poder sem controle gera pânico. Poder sem controle gera pânico. Poder com propósito gera descanso do Senhor. E o nosso cérebro entende muito bem disso. Se Ele governa o caos, Ele governa a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus continue falando conosco nesta manhã. Eu quero orar com você e orar por você. Mas antes da oração, relembrando o pedido no início. Você é merecedora de ouvir esta mensagem nesta manhã e você entende que existem pessoas que merecem também ouvir esta mensagem. E eu te peço, compartilhe com esta pessoa amada que você ama tanto. Compartilhe esta mensagem para que ela entenda que é necessário tributar glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Salvador. Vamos orar? Querido Jesus, nesta manhã eu peço ao Senhor que ajude esta pessoa nesta manhã a buscar a Ti, neste dia a se aproximar do Senhor, a estar na Tua presença, a tributar a glória que lhe é devida, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor fez com que nós mereçamos a nos aproximar de Ti através do seu sacrifício na cruz. Portanto, ó Jesus querido, dá força a esta pessoa, ajuda ela a abrir a sua boca e glorificar o Teu nome. Portanto, Jesus, isto que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para todo sempre. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.